Fala galera, tudo bem? Hoje iremos falar sobre como foi a estreia dos brasileiros no Mundial de Clubes. Teve muita provocação de algumas mídias estrangeiras e europeias, como Portugal e outras, que falaram que o Brasil não iria conseguir jogar, e não foi o que a gente viu nesses jogos. Vamos começar pelo Flamengo contra o Esperança. Um jogo que o Flamengo dominou muito boa parte do jogo, ganhou por 2-0, gol da Rascaeta. Um jogo de segurança, porque o próximo jogo vai ser contra o Chelsea e o Flamengo tem grande chance de ganhar o jogo contra o Chelsea. E acredito eu que o Flamengo é um dos times que mais tem chance de ir mais longe no Mundial de Clubes. Embora o Palmeiras também tenha chance, eu acho que o Flamengo mais preparado para esse Mundial de Clube. Outro brasileiro que estreou bem foi o Palmeiras. Estreou contra o Porto, 0-0. Mídia portuguesa falou muito que Palmeiras não tem que o Brasil não tem um nível de competitividade maior do que Portugal, que o Brasil não tem questão de físico, os portugueses têm o físico melhor e tal, tática, mas no jogo não vimos isso não. No jogo, um jogo onde que o Palmeiras jogou muita bola, foram 27 chutes a gol e uma partidaça do Richard Rios que impressionou muitas mídias, que inclusive saiu jornal em tudo que é lugar falando sobre Richard Rios, jornal na Espanha, na Inglaterra, falando muito bem do Richard Rios. E foi um jogo muito bom do Palmeiras, um jogo que calou a boca de muito estrangeiro sobre o Brasil, falando mal do Brasil e tal. Um Palmeiras forte, muito bem na transição ali. Um jogo muito bom, só que ficou no 0-0, o que é uma pena porque foi um jogo que era para ter saído muitos gols, um jogo muito bom do Palmeiras. O jogo que aconteceu nesta terça-feira foi Fluminense contra o Borussia Dortmund, um jogo muito bom. Não, eu realmente não acreditava que o Fluminense fosse apresentar um jogo de tanta qualidade como apresentou hoje. O Fluminense pegou um time de primeira prateleira ali da Europa, principalmente da Alemanha, que só fica aí Dortmund e Bayern e o Bayer Leverkusen. O Fluminense jogou muito bem, dominou o jogo do início ao fim praticamente. Chances criadas, chutes a gol, posse de bola. O Borussia às vezes dava uma espetada ou outra, mas sempre tinha um Thiago Silva, sempre tinha o Hércules também na marcação. Um jogo muito bom do Fluminense. Faltou a vitória para mim, mas um jogo muito bom taticamente, ofensivamente, um time seguro nas suas ações, um time que nem o Renato Gaúcho falou, quando tivermos a bola vamos jogar, vamos atacar. Foi exatamente o que o Fluminense se propôs a fazer e fez. O Fluminense jogou muito bem hoje. Vai fazer sua próxima partida contra o Ulsan Hyundai e provavelmente ganha essa partida e fica a um jogo de se classificar. Também tivemos o Botafogo contra o Seattle Sounders, jogo que ficou 2-1, um jogo que o Botafogo ali sofreu uma pressão no segundo tempo, deu aquela bambeada, acabou sofrendo uma pressãozinha que não precisava, mas acabou ganhando. Um Botafogo que foi uma vitória muito importante, porque o próximo jogo será contra o PSG, isso, ele mesmo, PSG, campeão da Champions, fazendo 5 gols na final. Será um jogo fácil? Obviamente que não. Dá para ganhar? Talvez, não sei muito não. Acho que o PSG é um time muito superior ao Botafogo. As chances que o Botafogo vai ter no jogo, vai ter que aproveitar todas elas, porque qualquer chance que o PSG tiver, o PSG vai marcar, o PSG vai pressionar mais o Botafogo, vai ficar mais com a bola, vai ser um time mais agudo o PSG, assim como foi contra o Atlético de Madrid, aplicando 4-0. Então os brasileiros, a maioria aproveitou as chances. O Brasil não perdeu, está invicto, não perdemos para europeus ainda.
mas também não ganhamos. E eles também não ganharam da gente, o que é um ótimo fator. O Flamengo joga contra o Chelsea. Esse jogo sim, eu acho que dá para o Flamengo buscar a vitória. Um jogo acessível para o Flamengo. Acho que vai ser um jogo muito movimentado. Naquele vai e vem. Fica para o Chelsea, a Chelsea ataca. Depois Flamengo pega, ataca. Vai ser um jogo muito movimentado. Acho que vai ser um jogo mais movimentado do que o Fluminense contra o Borussia, no meu ponto de vista. E o Palmeiras pega o Al Ahly, time árabe, né? Que jogou muito bem contra o Inter Miami, só que ficou no 0-0. Eu esperava que o Al Ahly fosse ganhar aquele jogo contra o Inter Miami, só que acabou ficando no 0-0. E eu acho que o Palmeiras é amplamente favorito e deve ganhar essa partida. Um jogo que para mim, pro Palmeiras, vai ser um jogo meio chato, que o Al Ahly é um time bem agudo ali no ataque, um time bem veloz no contra-ataque. O Palmeiras vai ter que tomar um certo cuidado com aqueles contra-ataques do Al Ahly. E tivemos também o Bayern de Munique fazendo um 10-0 em um time que os jogadores se dizem amadores, o que já dá para esperar a qualidade técnica do jogo, que deve ser bem inferior, que os jogadores não são jogadores com nível técnico tão refinado, e o Bayern destruiu fazendo 10-0. Inter Miami não jogou muito bem no jogo contra o Al Ahly, e o Palmeiras já se encaminha num grupo com certa tranquilidade, que tem o Inter Miami, que jogou mal o último jogo, não conseguiu gols, não conseguiu ganhar. Um Al Ahly que dá para ganhar, o Palmeiras provavelmente vai ganhar do Al Ahly. E o Fluminense jogou muito bem, provavelmente o próximo jogo ganha de novo, vai ganhar. Borussia provavelmente vai ganhar. E o que me chama mais atenção é quando um estrangeiro ou empata ou perde para um brasileiro, a desculpa dele sempre é a mesma. Ah não, é que a gente não descansou tanto, a gente estava sem ritmo, a gente ficou um mês de férias. E aí, sempre que o brasileiro perde, eles não têm desculpa. Eles sempre falam, ah não, jogamos normal. Mas quando perde, sempre tem uma desculpa, sabe? Assim foi contra o jogo do Palmeiras e Porto. A mídia portuguesa falou muito de... Ah não, aqui nosso time ficou um mês sem jogar, não tínhamos ritmo, estávamos fisicamente inferiores ao Palmeiras, e aquela conversa toda, sendo que o Palmeiras nem descansou. Terminou o Brasileirão ali, já foi direto para o Mundial. E quando é ao contrário, quando a gente está descansado e eles estão jogando muito, eles falam o quê? Não, é que a gente está mais descansado, deu para jogar melhor e tal. Sempre a desculpa é outra ali, e sempre eles têm uma desculpa a mais ali para falar sobre o Brasil. Mas a realidade é que eles falaram que o futebol brasileiro é inferior ao futebol português. O nosso nível de competitividade é inferior a deles. Isso eu acho a maior burrice de se falar. Porque no Brasil temos níveis de enfrentamento muito grandes. Quase todo jogo ali tem uma competitividade bem alta. Em todo o território brasileiro tem muita competitividade, e em Portugal não tem tanta. Até o nível dos clubes, você vê que é Porto, Benfica e Sport. Não tem mais do que isso. No Brasil nós temos Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Corinthians, que de vez em quando aparece, Internacional, que começou bem, Bragantino, que começou bem, Cruzeiro. Nós temos um nível de enfrentamento muito superior ao deles, e mesmo assim eles acham que o futebol deles é superior ao nosso. Eu discordo completamente disso. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a minha análise dos jogos, das estreias dos times brasileiros no Super Mundial de Clubes. E fica atento aí que nos próximos vídeos iremos estar falando sobre Flamengo contra Chelsea, Palmeiras contra Al Ahly, Fluminense contra Ulsan Hyundai e Botafogo contra PSG. O jogo do Flamengo contra o Chelsea e do Botafogo contra o PSG são jogos que eu vou estar dando a maior atenção ali, porque são jogos grandíssimos. Mas também irei estar de olho ali no Palmeiras e no Fluminense, que
brasileiro, aqui você vê com exclusividade toda a análise dos jogos, o que eu achei, o que podia ter melhorado e tal. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like aí, se inscreva no canal e já comenta aí o que você achou desses jogos. Se você achou que dava para ter pisado um pouquinho mais no acelerador, se dava para ter pressionado um pouquinho mais ou chutado mais no gol. Já deixe seu comentário para os próximos vídeos. Quem você acha que vai ser o campeão? E já vai se inscrevendo aí, que é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.